Bem-vindos ao último episódio do Papo Autoconhecimento de Libes, onde a gente conversa um pouquinho sobre saúde feminina. Hoje, o nosso papo é sobre contracepção na perimenopausa. Para vocês entenderem um pouquinho sobre o que significa esse nome difícil, a gente vai tentar entender qual é a necessidade de mulheres que estão ali entrando na menopausa de pensarem em evitar a gestação, usarem algum método contraceptivo. Para me acompanhar nessa conversa, eu tô com duas convidadas maravilhosas. A psicóloga e pesquisadora em saúde da mulher, Bianca Mayumi. Seja bem-vinda, Bianca. Obrigada, Rebeca. E a apresentadora e influenciadora, Bruna Tedi. Olá. Seja bem-vinda, Bruna. Obrigada. Então, pra gente começar a quebrar o gelo aqui, eu vou escolher para fazer uma pergunta para cada uma de vocês. Vamos lá? Combinado? Vou começar com a Bianca, tá bom? Bianca, a partir dos 35 anos, a gente sabe que as mulheres começam a sentir as mudanças emocionais em função dessa mudança da produção hormonal dos nossos ovários, né? Sim. Acho que a gente tem ouvido cada vez mais se falar sobre esse impacto da idade com a produção dos nossos hormônios e que o 35 anos é um certo marco, Exatamente. né? Você como psicóloga, você percebe algum sinal de alerta dessas flutuações hormonais nas mulheres que passam com você ou que te escrevem na internet? Do quanto isso impacta na saúde mental delas, entrar para esse momento aí, caminhar para a menopausa? Sim, eu acho que a gente tem que conversar aqui primeiro, como mulheres a gente tá com essa questão hormonal sempre impactando a gente, né? Seja durante um período até da menarca, aí depois a gente começa a estar vivendo a menstruação e cada uma da sua forma, porque é isso também é muito individual e subjetivo. E aí depois a gente vai para essa pré-menopausa, para a menopausa em si, né? E o que eu percebo nesse período, principalmente para mulheres adultas dessa idade, é uma mudança significativa no humor. Então a gente tem que ficar atento em relação a isso, porque os dois caminhos mais comuns, mas não é geral e nem todo mundo necessariamente vai passar, sempre importante falar isso, é o lugar de irritabilidade e um lugar de muita melancolia. E aí às vezes pode gerar muito estranhamento para mulheres que são acostumadas a não, eu sou muito leve, feliz, tudo muito tranquilo. De repente eu tô me sentindo um pouco triste, que é isso? Que emoção é essa? Eu não conheço. Ou eu sou uma pessoa muito disposta, correria, que faz as coisas. E aí vem uma irritabilidade do nada, vem um cansaço, que aí o cansaço a gente fala também sobre a alteração de sono que acontece, né? Então precisa se estar atenta. E para além disso, também nessas alterações de, acho que você vai falar melhor do que eu futuramente sobre isso, né? Mas a alteração hormonal, a gente percebe que vai impactando tantas outras áreas, seja por sudorese e outras questões, que isso impacta o quê? Rotina. E a gente, como ser humano, de modo geral, precisa de rotina. Então, quando a gente já altera isso por qualquer um desses fatores de humor, de sono, de disposição, de questões pequenas, que parecem pequenas, né? De tenho que trocar minha roupa, eu tenho que fazer uma mudança, ele ficar toda hora passando desodorante, fazendo uma coisa assim, já impacta aquele nosso mecanismo, as nossas atividades laborais. Então, eu percebo que, assim, é uma mudança de se entender também e tem todo aquele significado social. De ser mulher vivendo nesse momento em que todo o nosso valor, infelizmente, na nossa sociedade que a gente vive, foi ensinado a ser dado para maternidade e para relacionamentos. Então, mulheres que não estão vivendo uma relação ou mulheres que não estão vivendo a maternidade, de algum modo, elas vão se tornando ali, e eu gosto muito da autora Valesca Casanello, na prateleira do amor, né, elas vão se colocando cada vez na prateleira ali menor. Então vão ser menos escolhidas, menos valorizadas, menos mulheres. E é muito cruel a gente ter que pensar nisso, né? E ser colocada dentro dessa caixinha, que não é nossa escolha, faz parte da nossa humanidade, faz parte de sermos mulheres. Então, enfim, eu acho que tem tantas questões aí, cada uma com um jeito de lidar, que envolve sua história, que a gente pode falar aqui, né? Assim, ininterruptamente sobre isso. Maravilhoso isso que você traz, assim. Acho importante só relembrar para as pessoas que a gente usou o marco dos 35 anos, mas a gente não tá dizendo que as mulheres entram na menopausa nessa idade, tá, gente? Eu abri o episódio da gente comentando da perimenopausa, porque de fato, nesse momento, do ponto de vista hormonal, começa a ter uma decadência mesmo da produção dos nossos ovários, e se a gente for dentro da média das mulheres brasileiras, é a partir dos 47 anos, ali pra frente, que a gente vai pensar em menopausa. Mas os impactos hormonais e emocionais podem acontecer muito antes, e é isso que a Bianca tá trazendo. E claramente essa relação de envolver relacionamento
e planejamento reprodutivo é o pano de fundo dessas mulheres nessa faixa etária dos 35, né? Porque é o momento em que geralmente a gente já tá mais consagrada profissionalmente, que aí se abre espaço para pensar em se reproduzir e nem sempre o cenário social é tão agradável e que contribui, assim, acho que gentil com a gente como mulher. A sociedade normalmente não é muito gentil. É aquele comentário, e aí, cadê os filhos? E muitas vezes mulheres com mulheres, o que eu acho pior. Sim. Né? Exatamente. Mas a gente vai voltando nesse tema. Bruna, queria muito que você acrescentasse aqui pra gente exatamente isso que a Bianca introduziu, que é o fato da gente, culturalmente, como mulher, ter o nosso valor muito vinculado ao quanto a gente se reproduziu, né? E, enfim, a nossa capacidade de gerar filhos e tudo mais, ainda é uma verdade, né? De colocarem nosso valor por aí. Infelizmente. E eu acho que é uma questão também que nunca tá bom, né? Porque se você escolhe abdicar da sua carreira para ser mãe, mas não trabalha mais, né? Ou o contrário, se você prioriza o seu trabalho e não quer ser mãe, também gera esse efeito, né? Então é muito difícil, a gente é cobrada o tempo todo, né? O tempo todo. E conforme os anos vão passando, a gente parece que a gente vai entrando ali numa corrida contra o tempo mesmo, né? E aí é 35. Gente, com 35 hoje em dia tem muita gente que tá começando a ter uma estabilidade, né? E a gente já tá ali quase num limite de uma fertilidade considerada bacana para poder engravidar de maneira natural, né? Então a gente tem muitas coisas aí para lidar. No meu caso especificamente, eu fui dessas mulheres que acabei priorizando muito a minha carreira, né? Porque sou apresentadora, sou atriz também, então são carreiras onde hora você tem trabalho, hora você não tem, e aí você quer aproveitar tudo que aparece de oportunidade, né, de possibilidade. E aí, não, daqui a pouco eu engravido, deixa. O ano que vem. Tá tudo certo comigo, eu sou saudável, eu faço atividade física. E aí, quando eu decidi que eu queria mesmo, eu já tinha 38, indo pros 39, aí já tava mais difícil. E aí eu percebi o quanto todo esse tabu que existe em torno da fertilidade caiu sobre mim. Nossa. E você sentia esse impacto antes, assim, de ainda ser uma mulher que estava evitando com tanta tranquilidade, evito gestação e não quero agora, tô por volta dos 35, você sentia vindo de algum lugar, seja interno ou de pessoas próximas a você, uma cobrança da idade chegando para você se reproduzir? Tinha, mas eu tinha tanta convicção de que estava tudo certo comigo, que os meus óvulos estavam aqui lindos, maravilhosos, em quantidade, que eu não dava bola. Isso não era uma coisa que me influenciava, sabe? Eu sempre tive muito essa certeza. E aí hoje eu vejo que não é bem assim. Inclusive, eu uso muito a minha história para convencer as minhas amigas a ficarem atentas a isso, porque não é uma besteira, não é uma loucura assim de não, eu quero engravidar. Não, é só para você se prevenir e deixar, ter um poder de escolha, né, depois, quando você quiser. Mas eu acho que o trabalho que a Bianca faz, eu imagino que você já deve ter feito terapia, você acompanha como psicólogo, né? A gente já reconhece o discurso de quem a gente também ter muita clareza de quem a gente é, de quem fomos nós naquele momento daquela decisão. O trabalho da gente se conhecer e se entender como ser humano, para além do que a natureza vai me dizer ou a ciência está me trazendo, dá uma força também que, por mais que a gente não está dizendo que a Bruna não tenha dores hoje, mas eu acho que o lastro de se conhecer, ele é impagável, né? Sim. Porque eu já vou trazer a bola pra você, Bianca, mas eu não podia deixar de aproveitar para dizer que as pessoas procuram muito um atestado de fertilidade enquanto evitam gestação. E a gente tem essa ilusão de que estou saudável, estou acompanhando, e isso é inegável, gente. Precisamos acompanhar mesmo com a nossa saúde. Mulheres já têm esse hábito de ter um ginecologista para chamar de seu, e é para se seguir fazendo. Mas não dá para se esperar um atestado de fertilidade. O que eu sempre gosto de explicar para os meus pacientes que vêm com essa ânsia, né? Hoje eu não quero engravidar, mas doutora, tá tudo bem para eu engravidar quando eu quiser, né? E aí a minha resposta sempre a fertilidade, ela é uma foto. Ela não é um documento. Foto muda ao longo do ano. Momentâneo. O documento, o mesmo que você nasceu, é o mesmo para sempre. E não existe esse documento de fertilidade que atesta a gente para seguir evitando, confirmando que tá tudo bem. Então,
tá tudo bem, né? Você foi a Bruna que enquanto evitava, não queria, e agora tá se utilizando, né, das ajudas necessárias para engravidar quando você de fato quer, né? Sim. Com todo o trabalho mental que isso envolve, né, Bianca? Eu acabei não colocando muito uma culpa, talvez um arrependimento não por não ter engravidado, mas sim por não ter congelado, por exemplo. Sim, por não ter tido essa prevenção mesmo, sabe? Apesar de a gente saber que também não é uma garantia, né? De conseguir se reproduzir mais pra frente, mas é o que existe de possibilidade de fato. Sim. Você quer trazer alguma complementação, Bianca? Eu acho que o que vocês estão trazendo também é de um lugar de acolhimento, né? Porque, como você falou, não é culpa, mas é um arrependimento. E faz parte também se arrepender. Porque às vezes vem aquele assim, não, mas eu tenho que estar muito certa de tudo que eu já escolhi. Gente, às vezes eu me arrependi. E a gente só quer sentir coisa boa, né? Não quer sentir o arco-íris de emoções que envolve a humanidade. Exato. E faz parte, sabe? A gente tava aqui conversando antes, né, de começar a filmar, mas as emoções humanas, elas vão acontecer. E eu acho que quando a gente tá falando sobre esse momento de, enfim, desde a fertilidade, mas também para o momento pré-menopausa, a gente tá falando sobre momentos em que já tem uma oscilação hormonal fazendo a gente sentir até demais. Então, se a gente também puder, na medida do possível, ser acolhedora com esses momentos, é o que dá. E eu acho que foi isso que você foi tentando fazer, né? Achei muito bonito, Bruno, você falar. Agora eu entendo que talvez ali atrás eu teria feito uma outra escolha. Mas agora eu tenho a possibilidade de fazer uma outra escolha. Exato. Que escolha eu vou fazer com isso? Não dá também pra ficar com aquilo ali do passado reverberando. Vamos bola pra frente. O que dá pra fazer agora, né? Exato. Lidar com as ferramentas do presente. Exato. Muito bom, meninas. Obrigada, viu? Acho que a gente tá se ajudando aqui, ajudando quem ouve a gente. Com certeza. E agora a gente vai usar, então, umas perguntas das pessoas que acompanham, né, os nossos conteúdos. Pra gente entender, porque a dúvida, às vezes, dessa pessoa pode ser a sua dúvida e pode ser a nossa aqui também. E eu acho que vai ser, né? Eu acho que sim. A ideia é a gente trazer mais conhecimento, então vamos lá. Uma das perguntas que a gente recebeu, gente, foi: é possível engravidar na perimenopausa? Vocês acham que dá pra engravidar próximo do período ali de a gente entrar na menopausa, de fato? Eu vou ser psicóloga, que fala assim, depende. Você é a que fala isso. Teve a gente ouve falar que quem já engravidou tem mais facilidade para engravidar. Então eu acho que eu chutaria um sim, mas mais fácil para quem já engravidou antes. Acho que as duas não erraram, mas a também... gente foi em cima do muro também, né? A resposta, acho que crua, que a gente tem que trazer para as mulheres é possível, gente. É possível engravidar. O seu último óvulo, que você ovulou da vida, ele pode ainda gerar um bebê. Não é o que a gente vê acontecer classicamente, tá? A nossa capacidade reprodutiva realmente está muito vinculada a óvulos mais jovens. Então, se você menopausa ali na média brasileira 47 plus, você realmente já tá com os últimos óvulos que não viabilizam muito uma gestação. Mas, se você tá num período em que você ainda tem relações sexuais desprotegidas e não quer engravidar, o alerta é muito importante. Então a gente aqui fica sempre quando vai falar, porque mulher, gente, passa a vida inteira querendo evitar a gestação. Mas quando ela decide querer, ela quer pra ontem. E esse é o nosso dilema eterno da nossa existência, quando envolve esse assunto. Então, sabe por quê? Porque a gente quer controlar as coisas. E eu acho que, ao mesmo tempo que o avanço da medicina é incrível disso, de gente conseguindo, parece que assim, então a medicina tem essa oportunidade, então vamos controlar, assim. Quando eu quero como se a gente fosse uma máquina, liga e desliga. Isso, perfeito. E eu fico pensando, você como médica, né, tendo que avisar, gente, o corpo não funciona bem assim. Exato, é um limite entre informar e, ao mesmo tempo, deixar a natureza agir um pouquinho. Né? Esse é o nosso maior desafio. E é uma natureza que tá aí, é a mesma, né? As nossas tataravós tinham a mesma quantidade de óvulos que a gente, né? Então tudo avançou, a gente consegue ficar externamente mais jovem, mas aqui dentro continua a mesma coisa, exatamente. E conversando especificamente com as mulheres que querem evitar a gestação e estão ali com mais de 40 anos, que esse é o público que a gente também tá querendo educar aqui, e para nós, né, chegando nessa idade em algum momento, se a gente for querer evitar a gestação, é legal a gente olhar para o método contraceptivo que a gente está usando sim, tá? Geralmente existe uma certa mudança de padrão de tipos de anticoncepcional que a gente vai começar a considerar em mulheres de idades mais avançadas, tá? Que é legal discutir com o seu ginecologista, revisitar o seu método, sempre entender se esse é o melhor método para esse momento, porque a gente tem um arsenal contraceptivo
muito grande, né, pra nós. Mas, de fato, se você é uma mulher que adentra essa idade dos 40 até a menopausa e não quer engravidar, é legal ter conversa sobre contracepção. Perfeito. E, Rebeca, eu fiquei pensando aqui, né, dúvida mesmo minha, que não só pela questão de engravidar, mas também para nossa saúde é importante a gente ficar atenta quanto os anticoncepcionais, né, as contracepções que a gente está fazendo e usando. Muito bom você lembrar disso, Bianca, porque muitos dos arsenais contraceptivos que existem no mercado, eles vão para além da necessidade da contracepção. A gente, quando começou lá atrás a usar nossos anticoncepcionais, a gente muitas vezes não começou porque iniciou vida sexual. A gente começou porque tinha desconforto menstrual, porque a gente tinha problemas de pele. E tudo isso são adicionais de alguns métodos contraceptivos que podem contribuir também para essa mulher na transição da menopausa, na tal da perimenopausa que nós estamos conversando. E saúde menstrual é aquela mulher que menstrua sem grandes desconfortos e tudo mais. Se ela acha que ela não precisa da contracepção, ela deixa de aproveitar benefícios hormonais de um eventual contraceptivo nessa saúde menstrual que não tá saudável. Né? Então é bacana a gente também conversar desses efeitos adicionais, bem lembrado. E se conhecer mesmo, né? Porque é isso, observar o nosso corpo. Talvez esse método contraceptivo não esteja mais fazendo sentido fazendo aqui. sentido pra mim, pro meu corpo, né? Então, será que não é hora de atualizar? Porque isso também, né? Os métodos contraceptivos vão acompanhando toda essa evolução, né? Total. Do nosso estilo de vida também, né? Sim, exatamente. Então, ter abertura pra revisitar essa escolha e, ao mesmo tempo, também não sair trocando só porque tá todo mundo trocando. Ótimo. Vai lá, pede ajuda, fala pro seu ginecologista olhar pra você e ter a resposta especificamente pra você. Acho que essa que é a mensagem. Cuidado médico, né? Porque às vezes, eu vi fulano de tal. Eu tava comentando antes aqui com a Rebeca que eu, quando adolescente, não fui pro ginecologista. A minha madrasta me falou assim, não, tem um que eu já usa aqui. E eu fico pensando assim, né? Adolescente fazendo algo nesse sentido, é um pouco descuidado. Então, assim, e isso se dá até a nossa vida adulta e madura depois. Porque a gente, como mulher, é educada muito a cuidar dos outros. E a gente não se cuida. Então a gente vai falando, não, deixa eu resolver primeiro aquilo de fulano, leva ciclano. E quando a gente vai se vendo, vai se colocando ali pra trás. E isso se dá até nesse período, quando a gente tá mais velha. E a gente já acha que já me conheci totalmente. Não, sempre temos algo mais pra conhecer. Eu acho que a consulta de escolha de contracepção, na minha prática no consultório, eu sempre falo, é uma escolha de mão dupla. Então eu te mostrar o que pode, o que não pode, o que é possível ou não pra você. E você, vem com a sua história, vem com a sua relação com a sua menstruação, vem com o que você já usou ou não usou. E aí a gente vai alinhar juntas, eu te apresentando tudo que existe. Legal. Né? Segunda pergunta do público, gente. Mulheres em transição pra menopausa podem usar contraceptivos hormonais? Porque a gente tava falando aqui anticoncepcional, e aí já vem essa palavra hormônio, e aí todo mundo entra em pânico. Né? Então próximo da menopausa, que eu tô mais velha, eu posso usar métodos com hormônio? Vocês acham que pode? Eu acho que sim. Ótimo, porque a gente tava falando aqui dos benefícios adicionais. Sim, exato. E eles vêm através dos hormônios. Isso é inegável. Sim. Tá? Então, agora a gente separou uma dinâmica pra vocês, onde a gente vai trazer alguns mitos e verdades sobre o nosso universo, que é cheio deles, né? Sim. E pra isso a gente separou essas plaquinhas aí que estão do lado de vocês. Onde está escrito falso e verdadeiro. E aí eu vou dizer uma afirmação e vocês vão falar se acham que essa afirmação é verdadeira ou falsa. Tá. Combinado? Aqui a ideia não é acertar, tá, gente? Tá. É pra gente se ajudar mesmo, tá bom? Então vamos lá, primeira afirmação. Hábitos saudáveis podem amenizar os sintomas emocionais da perimenopausa. Com certeza. Maravilhosas. Bom, você acha que na sua prática sabe muito disso? Sim, e a gente tá falando desde comportamentos, né? Mas também a gente tem que fazer aquele, acho que olhar multidisciplinar. Atividade física, alimentação saudável, sabe? Então, é o cuidado com a gente, desde o mental, mas também para todas as outras áreas que acho que cercam a gente. Sim. E você, Bruna, é um exemplo bem disso, né? Que você sempre esteve focada nisso, né? Acho que... Mas eu tenho uma dúvida em relação a isso. A gente tendo o hábito de vida saudável, a gente pode amenizar os sintomas, mas a gente não pode adiar. E você diz de capacidade pra se reproduzir. Não, adiar a perimenopausa. Ai, não, menina, adoraria. Não adoraria. Ai, Os nossos ovários, eles são programados pra entrar em falência.
Quando a gente nasce... Esse nome é muito forte também. Falência Infelizmente, ovariana. mas é que assim, eu acho que pra algumas coisas a gente tem que ser menos cruel com as mulheres, mas pra outras a gente não informa direito se a gente não fala a verdade. Sim. Né? E saber que isso é uma verdade pra todas as mulheres é a gente trabalhar com essa verdade e aí ir atrás daquilo que dá pra gente ir fazendo. E o que dá pra gente ir fazendo? Passar por esse período com mais controle do que dá pra ser feito. Dormindo bem, tomando água direito, tendo um bom sono, né? Já falei, mas intestino funcionando bem, se conhecendo do ponto de vista mental. Vai mudar essa experiência completamente. Então é a parte que você tem controle pra chegar nesse lugar muito melhor, tá? Sim. Até porque é isso também, eu fico pensando que a gente tá falando sobre mudança hormonal, de humor ali atrás também, né? Querendo ou não, as pessoas que estão ao nosso redor são impactadas. Muito. Eu tô com algumas familiares que estão passando por esse momento, então assim, fica mais irritadiça, fica mais triste. E eu acho que todo mundo tem que contribuir pra isso, e só a gente se conhecendo pra também poder comunicar pro outro. Sim. Então entender o que tá tudo acontecendo isso com você. envolve, né? O que eu acho importante de reafirmar na sua pergunta, Bruna, é que assim, a gente não vai postergar a menopausa com bons hábitos. O que a gente vai é ter talvez menos efeitos adversos, climatéricos, que são todos os sintomas dos mais diversos físicos e mentais que uma mulher pode viver nessa transição da menopausa. Tem bastante conteúdo sobre o que é climatério aqui, que inclusive eu já gravei, então vocês dão uma fuçada aí nas nossas plataformas. Mas você vai passar por esse processo com menos desconforto, fazendo a sua parte. Porque eu que trabalho com terapia hormonal, não é o tema aqui hoje, mas para mulheres que vão entrar na transição da menopausa, eu sempre falo que eu não vou fazer essa terapia hormonal se ela não fizer a parte que cabe a ela. E a parte que cabe a ela é essa toda que nós estamos falando aqui. Tá? Sim. Então, realmente não dá pra adiar. Talvez em algum momento a gente descubra essa capacidade de adiar, tá? Mas hoje em dia é uma certeza pra nós que vai acontecer por volta ali dos 50 anos. E tem a ver com a idade que a gente ficou menstruada? Maravilhosa a sua pergunta. Isso sempre falava quando eu era mais nova. Quanto não. antes você fica menstruada, antes você vai entrar na menopausa. Sabe qual que é a relação que a gente sabe da menopausa pra ter uma certa previsibilidade? Idade que as mulheres da sua família entraram na menopausa. A menarca, que é a nossa primeira menstruação, não tem relação direta com a menopausa. Mas a menopausa das suas mulheres de família, principalmente mãe, irmã, tias maternas, vão ter o impacto mais direto. Então, assim, essa conversa em casa, pergunta pra sua mãe que idade que ela entrou na menopausa, conversa, e não pode ser um assunto tabu. Porque aí você não tem como se prevenir tanto, porque existe o que a gente chama de falência ovariana prematura. Nome difícil pra falar, que menopausa precoce. É isso, essa é a minha dúvida também, né? Que é quando acontece antes dos 40 anos de idade. Antes dos 40. Depois dos 40 já não é mais precoce. No livro, né, não é. Mas é precoce 42. É precoce 43, tá? Mas o termo técnico é pra representar essas mulheres que entram antes dos 40. Tá. Tá? E aí tem alguma razão, assim, que seja mais comum, que faça com que essas mulheres entrem na menopausa? Além dessa tendência genética, hereditária, onde a gente sabe que essa mulher ela tem um ovário programado pra viver menos tempo, e aí por isso ela herdou da família, existem algumas coisas na vida dessa mulher que podem ter sido feitas que comprometeram a reserva ovariana e, consequentemente, fizeram ela gastar esse estoque mais rápido e ela entrou mais cedo na menopausa. Exemplo, tratamentos oncológicos. Se ela precisou tratar de um câncer, eventualmente essa menopausa vai se instalar logo depois de um tratamento quimioterápico, radioterápico. Não é à toa que a gente oferece o congelamento de óvulos para esse público muito grande, antes dos tratamentos. Algumas doenças reumatológicas que entram com imunossupressores, que atuam ali no ovário também, podem minimizar. E cirurgias ovarianas, né? Então, fui no pronto-socorro, tinha um cisto, me operaram, tiraram meu ovário direito. Meu Deus, tirou toda a sua reserva de óvulos. Então, não é pra operar se for precisar, mas a gente vê muita iatrogenia, muita gente operando sem necessidade de cistos que se resolveriam. Então, aqui é um outro tema, mas é tudo bem concreto, então, né? Muito, muito. Tá? Mas não existe um marcador. Não tem um exame que eu vá falar, eu consigo dizer com qual idade mais ou menos eu vou entrar na menopausa? Tá? Isso a gente não consegue responder. É melhor a gente olhar para as mulheres ao nosso redor e tentar entender algumas coisinhas do nosso olhar para nós mesmas. Sim. Perfeito. Tá? Outro mito e verdade que eu vou trazer aqui para vocês. A transição para menopausa pode afetar a autoimagem e a autoestima da mulher? Super verdade, né, gente? A gente já tá aqui morrendo de medo de entrar na menopausa, não tá? Eu já tô suando aqui, ó. Eu também. Psicologicamente.
Sim, mas a gente não pode ter medo, né? E eu acho que se for um assunto mais corriqueiro no nosso dia a dia, você se sente menos excluída nesse momento, né? Sim. E se você tiver um trabalho de se entender, Perfeito. eu acho que faz toda a diferença. E se cuidar também, né? Sim. E aquilo que a gente estava conversando no início, não entender que a tua identidade está só firmada nisso, Perfeito. né? Então, tenta ampliar, acho que a gente consegue viver muito além disso. Tem um estudo falando sobre essa questão de gênero com as pessoas mais idosas. E é o que mostra que muitas das mulheres, por conta, né, desse momento de menopausa, por conta de estar conseguindo ter menos lubrificação, então ter menos libido, elas se sentem mais desvalorizadas. Elas sentem que elas não são mulheres suficientes por não estarem tendo mais desejo sexual. Então, assim, olha algo que parece que é como se fosse assim, o centro, né, de tudo que a gente tem que viver. E, gente, o que a gente puder ampliar e além disso, além desse lugar que é tão excludente pra gente, que faz sim parte, pode fazer parte para muitas mulheres, não precisa ser, né? Acho que eu fico pensando o quanto que a gente pode conhecer mais e mais da gente em outras áreas. Sim, exatamente. Se desenvolver para além desse útero que pode se reproduzir, desse ovário que eventualmente vai falir, né? Mas eu acho que faz todo sentido, até porque hoje, com o aumento da expectativa de vida, o pós-menopausa, né? A saúde adora trazer nomes difíceis. Então, esse tempo, depois que eu entrei na menopausa, eu vou viver mais quanto tempo? Há pouco tempo atrás, morria-se rápido depois de entrar na menopausa. Então, essas mulheres, para ficarem não visualizadas, invisibilizadas, era mais fácil, porque aí logo depois já vinha, né, o que achava-se que era uma idade avançada e pronto. Fim da vida. Hoje você tá aí vivendo até 80, 90 anos, então é um pós-menopausa muito longo. Exato. Se você vincular o seu valor a um ciclo menstrual, a um hormônio que tá toda hora vindo, subindo e descendo. Você São deixa... o quê? 30 anos deixados de viver. Sim. Exatamente. E aí, o que continua? O que a gente leva desses sintomas depois que a gente entra na menopausa? Olha, a sintomatologia climatérica, que são, então, esses sintomas mais agudos, né? O clássico fogacho, que é aquele calorão que sobe pra cabeça, sintomas mais depressivos, diminuição da capacidade de sono e tudo mais, eles tendem a ser transitórios e, na grande maioria das vezes, resolvidos com as terapias de reposição hormonal envolvidas, tá? Mas existem consequências de longo prazo que a menopausa começa a instalar. Então, o risco de demência está muito associado aos hormônios em decadência, risco de osteoporose, risco de doenças cardiovasculares, que tudo isso, se a gente consegue entrar com hormônios para a menopausa, e aí não são esses hormônios da contracepção que nós estamos falando aqui, é outra dose, é outro esquema, e não é o tema de hoje, mas acho que vale realmente responder. Se a gente entra na janela de oportunidade com esses hormônios para ajudar essas mulheres, a gente evita esses riscos, que são sabidos que existirão nesse envelhecimento. Mas sem nunca deixar de lembrar, tá fazendo atividade física, tá mantendo peso saudável, tá fazendo a tarefa de casa, porque não dá pra ter janela de oportunidade hormonal se não tem um hábito saudável por trás. Sim. E cuidar muito da saúde mental, né? Total. Sempre. É isso que a gente tá falando, né? Vamos cuidar. Tudo volta por aí, né? Cuida. Vem tudo Vamos cuidar, pra vamos cá. cuidar. Muito bom. E agora a gente vai pra nossa última pergunta, o último mito e verdade, que é possível evitar ou adiar a chegada da menopausa? A gente já falou. Ah, eu dei um spoiler, nem sabia. Mas vamos lá, é possível? Não. Não é possível, Não é. então é falso, né? Infelizmente, hoje, em 2023, a gente ainda não consegue isso. Então, é uma verdade para todas nós e por isso que a gente tem que estar aqui conversando sobre esse tema, né? Nenhuma de nós aqui está com a menopausa instalada na vida, né? 27 anos, Exato. 37 e 40, apesar de não parecer. Então, e é isso, né, gente? A gente vai cada vez mais não ter a cara, né? Se é que existe uma cara de 40, 50. E a gente não pode se iludir de que internamente isso está programado para acontecer, né? Então, por isso que é bacana a gente estar aqui conversando. Já estamos no final, e aí eu vou querer então, diante de tudo isso que a gente trouxe e que a gente aprendeu juntas aqui hoje, que vocês, sei lá, dessem alguma dica da jornada individual de vocês, ou do que vocês aprenderam aqui na nossa conversa, pro público que tá ouvindo a gente. Que dica que você daria? Uma dica amiga?
Quer começar ou eu começo? Não, deixa eu começar, porque você vai terminar muito mais bonita. Todo esse repertório psicológico aí, maravilhoso. Bom, a minha dica é pra gente passar aí por esse momento, levando em conta o que a gente disse, né, a partir dos 35. Primeiro é se conhecer, observar os sinais que o seu corpo dá, ter o acompanhamento de um profissional sempre, né? Ir no ginecologista com frequência, fazer todos os exames de rotina. Infelizmente tem muitos problemas que a gente pode ter nessa fase que são silenciosos, então a gente também tem que ter aí fazer essa prevenção. E no meu caso especificamente, onde eu estou aí num processo de tentar engravidar, já com 40 anos, que já é uma idade avançada, a gente tentar se culpar menos. E se você ainda tiver numa idade um pouco mais jovem e tiver vontade de engravidar, ou achar que em algum momento você vai ter essa vontade, então procura seu médico, conversa com ele, tenta entender aí quais são as possibilidades, porque é isso, nosso relógio biológico, ele tá aí andando, ele não para, independente do que a gente faça. Então a gente tem que se prevenir e se cercar aí de tudo que a gente pode. Muito bom, adorei. E você, Bianca? Então, eu fiquei pensando aqui no movimento muito da gente se cercar de pessoas. Eu penso que muitas vezes o caminhar da mulher é muito solitário, né? E a gente às vezes pensa, só tá acontecendo comigo, só eu me sinto insegura assim, e a gente não compartilha muito esse lugar vulnerável. E eu acredito que nem você estava falando, Rebeca, fala com os teus familiares, com as mulheres da tua família. Como que foi pra ti? Como que tem sido pra ti? Acolhe, né, isso. E também, consequentemente, entende sobre a tua própria história. Ao mesmo tempo que conversa com as mulheres que te cercam, não só da tua família, mas amizades, às vezes do trabalho, né? Escute outras mulheres, né? Leia outras mulheres, porque a gente começa a entender, opa, esse sofrimento aqui, essa dor, essas dúvidas não são só minhas. E a gente aprende muito com algumas coisas. Estou aqui aprendendo demais com vocês. Falei que eu não sabia muita coisa. E eu fiquei, assim, encantada de saber que é isso. A gente sempre tem constante aprendizado, né? E, além disso, se cerquem também de profissionais, assim. Eu acho que é o que a gente está aqui trazendo. Um acompanhamento médico, psicológico, de nutricionista. Enfim, cuidem de vocês, porque às vezes a gente cuida muito dessas outras pessoas e não cuida muito de nós. Eu diria isso. Muito bom, gente. Eu vou tentar arrematar aqui, porque já foi suficiente, eu acho, as dicas delas. Mas para dizer para vocês não cansarem de se informar, de fazerem um mergulho interno para entender o que é a sua verdade e pedindo ajuda de um profissional com o qual você se identifique, até mais do que do ponto de vista de capacidade técnica dele, porque a gente, enquanto profissional de saúde, a gente se diferencia muito pouco. A gente é muito parecido no que a gente tem de aptidão técnica, né? Mas a maneira como a gente se identifica humanamente com quem passa em consulta com a gente vai transformar a sua experiência para escolher o seu anticoncepcional, para entender sobre a sua capacidade reprodutiva e para te ajudar na transição da menopausa e tudo que você pode viver enquanto mulher. Então, olhar e ouvir com carinho tudo que a gente trouxe aqui, sem se apavorar e pedir a ajuda para o profissional adequado que você escolher viver. Se você tiver essa oportunidade, não deixe de se dar esse presente, tá? Acolher cada fase, né? Exato. Que a nossa vida, né, a vida da mulher é muito marcada, né, por todas essas fases. Sim. E que todas têm as suas dificuldades, mas têm seus momentos lindos também, né? Sim, e abrir o caminho para mudar de rota, né? Seja com o colega que tá te acompanhando, seja com com as escolhas que você tá fazendo. Sim. Eu acho que é mais ou menos por aí. Gente, muito obrigada. Eu adorei realmente o nosso bate-papo e espero que a gente tenha novas oportunidades. Então, agora a gente chega ao final desse último episódio dessa temporada sobre o papo autoconhecimento, mas a gente não para por aqui. A gente vai continuar essa conversa em todas as nossas plataformas. Eu convido você a acompanhar o nosso perfil no Instagram, Sou Única, Sou Muitas, onde lá a gente volta com essa temática diversas vezes e consegue aí contribuir com mais informações sobre esse tema. Um beijo, obrigada por estarem aqui. Tchau, tchau. Tchau.